Saudações, Duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu, a era Unimed. Para quem não sabe, não vai ser justamente a questão do Rememória Tricolor, que é justamente falando sobre a questão da era Unimed, mas sim sobre uma coisa que aconteceu agora há pouco, tem uns dias, falando sobre a questão de ação processual. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abacinados e também um projeto ali. Vamos lá. Só para a gente lembrar tudo que aconteceu, né? Vai ser um pouquinho de memória tricolor também. Mais ou menos ali em 2009, 2008, existe todo um projeto da Unimed, capitaneado justamente pelo seu principal personagem, o Celso Barros, que era o torcedor do Fluminense. O pensamento dele era que a Unimed seria patrocinadora master do Fluminense, tanto que realmente, né, foi patrocinadora master por um bom tempo. Não é à toa que estampava justamente aqui a questão toda, né? E bom, e realmente, né, essa era da Unimed, ela gerou muita alegria para a torcida do Fluminense, né? O Fluminense ali ganhou pelo menos 2 campeonatos brasileiros, né? E a gente descobriu ali, através de uma fala do próprio Rafael Sobis, que o Fluminense ele poderia ter ganho muito mais coisas se realmente os jogadores jogassem mais sérios. O que isso daí acabou não acontecendo. O Fluminense jogou de qualquer jeito e quis jogar de qualquer jeito. Mas bem, o Fluminense então ele chega justamente nesse resultado de 2 campeonatos brasileiros, até mesmo ganhando pelo menos mais dois campeonatos cariocas, e acaba justamente ali tendo boas situações dentro do jogo. E é claro que justamente chegou a conta através de uns gastos gigantescos, né? O Fluminense gastou contratando o Fred, contratando o Deco, contratando Marquinhos, contratando Wagner, que até então eram jogadores que realmente chamavam muita atenção e que eram realmente muito caros para qualquer time do Brasil. O Fluminense realmente ele teve seu momento de bonança, de um momento muito forte, chegando até a ser quase uma SAF de hoje. Justamente, né? Onde que ele pôde gastar dinheiro infinito ali na situação através dos cofres da Unimed. E bem, o que aconteceu justamente é que o Fluminense, então, ele encerra o contrato da Unimed, mas de uma maneira não tão amistosa. E como você sabe, qualquer contrato que não é gerido por uma maneira não amistosa, acontece esse tipo de problema. Vai constatar que naquele tempo, de 2010, 2012, o Mário Bittencourt já tinha justamente um certo poder dentro do Fluminense como gestor jurídico do Fluminense. Ou seja, ele conhece bem esse tema. E é claro que, como eu falei, a conta chega. Mas antes de a gente falar mais sobre como é que essa conta chegou, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curso, comente e compartilhe. Redes sociais que de vídeo, já é 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. E bem, eu vou ter que falar justamente uma frase justamente que o Mário falou até onde que eu fui justamente na live da CEDEL, que foi justamente a parte dele comentar sobre que ele paga normalmente o time atual do Fluminense e mais um time de lá de trás, o que aconteceu. E de fato uma das coisas que ele deixou de pagar através dessa quebra de contrato não amistosa foi justamente na parte da Unimed. A Unimed então entrou com um processo pedindo justamente 80 milhões de
de reais ao Fluminense sobre justamente a situação contratual no Fluminense. O que realmente demorou bastante tempo, né? Até porque esse tipo de processo, ainda mais nesse tipo de quantia, demora mesmo. Mas nessa semana, pelo menos, teve o resultado de que a Unimed ganhou esse processo. O Fluminense, então, perdeu e vai ter que pagar justamente esses 80 milhões. E bem, pensando em finanças novamente, o Fluminense mais uma vez vai sair prejudicado nisso. Mais uma vez, o Fluminense vai ter que arcar com esse tipo de custos. E mais uma vez, a gente tem que ficar repensando sobre justamente o que a gente está pensando sobre esse patrocínio. Vai destacar, por exemplo, que a saída da Betano foi de maneira amigável, ou seja, a gente não tem como ter processo ali. Mas na questão da Unimed aconteceu. Aliás, olha só como que foi justamente esse tipo de esquema. O Fluminense ele ganha títulos com a Unimed, depois a Unimed sai, o Fluminense sofre demais não ganhando absolutamente nada. Depois, por uma situação legal, o Mário Bittencourt consegue justamente retomar isso tudo, consegue ter um patrocínio legal da Betano. A Betano ajuda bastante o Fluminense, acaba justamente saindo da Betano, entrando a Superbet. E de fato o Fluminense ele vai até indo muito bem. Acaba justamente ali tendo alguns dividendos financeiros com a Unimed, que processa. E o interessante foi justamente que esse processo só realmente começou a dar sucesso depois do conflito que aconteceu entre Celso Barros, que era até então o gestor da Unimed, que agora não é, e Mário Bittencourt. Ou seja, às vezes a vida traz o retorno. E vamos ver, né, se vai afetar alguma coisa, se vai afetar algum tipo de salário de momento financeiro. Eu acho que o Fluminense ele tem que ter um retorno justamente desse tipo de situação. Perdeu o processo, não sei se cabe recurso também, isso é importante comentar. Às vezes esse tipo de processo cabe recursos para instâncias mais superiores. A proposta justamente é a situação justamente que, ao meu ver, é que o Fluminense ele não vai conseguir justamente mesmo com recurso reverter esse tipo de situação, ou seja, ele vai estar somente perdendo mais dinheiro do que realmente tentando negar esse dinheiro à situação da Unimed. Mas é isso. Às vezes, olhar bem o contrato, ver justamente como que é essa quebra e de como que isso daí pode afetar negativamente a gente é extremamente importante. Espero que o Fluminense faça sempre isso. E é isso. Tá? É só essa informação que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscrevam no canal. Faça o triplo C que é coach, comente e compartilhe. Redes sociais que já não te vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Eu, Guerreiro Tricolor.